Olá, sejam bem-vindos ao BB Observação, semana 3. Mais uma vez começo este BB Observação a falar sobre a gala e começo pelo comunicado lido pela Teresa Guilherme, a pedido da Endemol, sobre a avaliação psicológica que os concorrentes são alvo antes de entrar na casa e a respeito do André Filipe e de tudo o que aconteceu. Epá, aquele comunicado pareceu-me apenas e só passar pano, porque as avaliações foram mal feitas. Porque não podem dizer, pelo menos se não foram mal feitas, foram feitas à pressa, não foram feitas como na edição anterior, porque basta ver os casos, como é que as coisas estão a funcionar, não é? Mas pronto, eles também queriam pessoas assim meio lutadoras e que dessem problemas, conseguiram o que eles queriam, portanto está tudo bem. Na gala, os concorrentes tiveram de decidir quem é que tinha razão na discussão entre a Sandra e a Karina. Obviamente a maior parte deles escolheu a Karina, porque já a conheço há mais tempo, é um bocado ridículo, mas é esta a situação. E pronto, eu iria para o lado da Sandra se fosse obrigado a escolher, porque senão eu iria sentar-me no meio, porque nenhuma das duas teve 100% de razão. Então, Eu sei que a maior parte das pessoas gosta dela, mas eu não a suporto desde a primeira semana, portanto não me venham com essa a Pipoca não gosta dela, então agora as pessoas também não gostam. Não, eu não gosto dela desde a primeira semana, portanto, que é a Joana, aquela cobrinha execrável, que fala e depois tem um tom de voz, eu não sei quanto a vocês, mas se ela me falasse assim, eu mandava para um certo sítio. Com toda a delicadeza possível, ou então simplesmente ignorava a existência dela, porque irrita-me bastante, eu não iria conseguir conviver com ela. Ainda sobre a cobrinha execrável e a Jéssica, a cantora de fado que é a filha da Sandra, que eu também não vou muito à bola com ela, mas pronto. Qual das duas tinha razão? Joana ou Jéssica? F. Apesar de não ir muito à bola com ela também, é a Jéssica. Tipo, a Joana alega que a Jéssica não tem de se meter e a Jéssica diz que a Joana é que começou o conflito, que não é mentira, porque se ela não tivesse aberto a boca, nada tinha acontecido. E sim, a Jéssica tem todo o direito de se meter porque envolve a mãe e estava a falar da mãe dela. Apesar dela ser ótima e excelente amiga da Karina, que, se alguém insultasse a minha mãe assim dentro de uma casa, eu era expulso, mas a pessoa levava com uma cadeira no focinho. Então, mas pronto. São comportamentos diferentes que, pronto, uma pessoa pode julgar, mas cada um sabe de si. Nesta gala de domingo, entre o Rui Pedro e a Diana, saiu a Diana, infelizmente, ou felizmente, não sei, também para mim tinha sido um qualquer que eu não simpatizo assim propriamente com nenhum dos dois, ou não simpatizava. Então, pronto, saiu a Diana. Acho que a Diana tinha assim mais conteúdo que o Rui para dar à casa, pelo menos, talvez não agora, mas no futuro, porque ela tinha assim, era toda cenas diferentes e tal, então podia ser que se fosse surpreender. O Rui Pedro é um padrãozinho igual aos outros todos. Não é que eu não gosto do Rui Pedro, mas o Rui Pedro é mais do mesmo, não é tipo nada diferente e novo. Só por isso. E depois voltaram as provas do líder, coisa que supostamente não iria acontecer, mas também não iria voltar a pipoca às galas, e voltou, portanto, nem as nomeações. Mas bem, houve uma prova do líder que posso dizer que não foi nada de especial, mas acho que não teve nem manipulação, nem foi assim uma possibilidade de tal acontecer, foi completamente aleatório e pronto. Então eles tiraram bolas e tal, depois rasgaram a fotografia de quem é que eles não queriam que fosse líder pela ordem que eles saíram nas bolas e pronto, no final ficou o Renato líder, gostei muito, gostei bastante, ainda bem que ficou ele, depois teve uma decisão difícil no final da noite, mas pronto, foi ele que ficou líder e aí gostei. Nesta gala também havia dois concorrentes que podiam entrar, ou o Diogo ou a Fanny 2.0, também conhecida como Liliana, pois não é que entrou ela. Não sei como, porque mas entrou ela e não ele. Nenhum dos dois era assim, completamente que eu gostasse que entrasse, mas entrou ela em vez dele e pronto, ok. Eu já disse o que é que eu achava sobre ela no vídeo da semana anterior, então se quiserem saber com mais pormenor vão lá ver. Mas antes da Diana ser expulsa, o Rui Pedro e a Diana tiveram a possibilidade de receber uma mala que era o poder da troca, ou seja, eles tinham de escolher uma pessoa para, caso ficassem na casa, eles entregavam a mala a essa pessoa
e essa pessoa tinha o poder de trocar um dos nomeados. Pois bem, então digamos que ficou o Rui Pedro na casa, o Rui Pedro escolheu o Renato, portanto o Renato acumulou a função de líder com o poder de troca, então ele depois, nas nomeações, teve de escolher alguém para trocar. Podia não o ter feito, mas ele fez. Portanto, ficaram 4 nomeadas, só mulheres. Eu, por um lado, também entendo que tenham ficado só mulheres nomeadas, porque nada contra, mas esta casa tem muito mais mulheres do que homens, portanto é normal que eles também indiretamente se protejam, mas pronto. Ficaram 4 nomeados, a Andréa, a Catarina, a Joana e a Sandra. Obviamente que uma delas foi escolhida pelo Renato, que foi a Catarina, porque antes era, salvo erro, a Jéssica Antunes, a Jéssica A. Então, exato, mas como tem ali aquele vai não vai com o Rui Pedro, o Renato salvou-a e meteu a Catarina no lugar dela. Durante a semana eles também discutiram a forma como o grupo recebeu a Andreia e a Sandra, e elas têm razão, eles não as receberam da mesma forma como receberam, sei lá, a nova que entrou. Não receberam, eles não as receberam igual. E eles próprios disseram que a casa já era deles quando elas chegaram. Não, a casa é de todos da mesma forma. Portanto, elas têm razão e o grupo não. Na terça-feira, a Teresa apareceu com um diário especial para salvar uma das nomeadas e quem foi salvo foi a Andreia e fiquei, bué, what? Eu pensei que quem fosse salva seria a Catarina, honestamente. Mas fiquei muito feliz que tenha sido salva a Andreia com apenas 6%, se não me engano. Então, e depois ainda gostei mais de ver a cara da Zia do Rui Pedro, porque diz que ela é a menos sensata da casa. E a cara da Joana de enjoadinha. Porque, não sei, ela se calhar pensava que era ela, mas não foi. Ah, karma! Posto isto, ficaram apenas 3 nomeadas, a Catarina, a Joana e a Sandra. Se me perguntarem quem é que eu quero que saia, eu acho que é um bocado óbvio, mas é a Joana, não é? Contudo, por mim saía a Joana, mas acho que vai sair a Sandra, infelizmente. Pois, neste reality há uma coisa que me chateia assim consideravelmente, que é a maior parte deles está-se a unir contra a Sandra para a expulsarem. Não sei se vai acontecer ou não, mas eles estão-se a arriscar a que aconteça um estilo ou uma espécie de jogo como aconteceu no anterior, que é eles unem-se para expulsar um, como fizeram com a Noélia, que foi em nomeações todas as semanas e chegou à final. Portanto, não estou a comparar minimamente a Sandra à Noélia, mas arriscam-se a que isto aconteça. E confesso que tinha a sua piada. Outra coisa que eu acho muito engraçada é a Karina, porque ela agora é que resolveu e acha que está muito preocupada com a sua imagem e não quer ser associada à mais mal educada e à menos sensata da casa. Só agora, se calhar, antes de teres dito aquele vocabulário todo muito bonito, tinhas pensado nisso. Só naquela. Mas pronto, tudo bem. Mas não te livras do rótulo, pelo menos por agora, da mais mal educada. A menos sensata ainda não te atribuo. Mas agora a mais mal criada, lamento. Agora quero falar-vos sobre aquela ideia mirabolante de missão não missão, da Zena e da Sofia, onde elas fingiam que estavam a começar a gostar uma da outra, da reação dos outros concorrentes e da reação do Abrantes. Pronto. Então, é assim, eu não posso dizer muito de novo do que eu já ouvi nos extras, mas é verdade que é. Tiveram muito bem em querer expor o tema e a falar sobre o tema, que não é verdade, elas não gostam uma da outra a nível romântico, mas eu adorava que elas se apaixonassem. Era assim o maior karma para toda a gente. Gosto que elas tenham falado do tema, não gosto como depois o tema foi aligerado e como elas defenderam quem as atacou, não percebi bem a ideia, não o deviam ter feito. Não entendo principalmente entendo, mas não entendo o ego frágilzinho do André Abrantes, que pronto, sendo ou não sendo, ele é homofóbico. E não se pode dizer que não seja porque é. Está muito claro. E pronto, até o Carlos o comparou com o Helder. Portanto, se o comparou com o Helder, e a gente já sabe o que era o Helder da edição anterior, não é? Então, não há mais nada a dizer. E sobre os outros concorrentes, acho fantástico que a maior parte deles achasse que era missão e que não fosse simplesmente 2 mulheres que se pudessem apaixonar. Qual é o problema? 2 mulheres, 2 homens, homem e uma mulher. Não vejo problema. Vi assim problema entre uma pessoa e um animal irracional, digamos assim. Agora, havia problema entre uma pessoa, um humano e um objeto. Mesmo assim ninguém tinha nada com o assunto. Ou entre um humano e uma árvore. Há pessoas que se casam com árvores.
Aqui talvez visse assim a situação um bocadinho mais, epá, se calhar algo se passa. Agora, um humano com outro humano, seja mulher, homem, transgénero, cisgénero, seja lá aquelas coisas todas letras que cabem, sem querer ofender ninguém, mas tipo, aqueles todos nomes, não importa, são humanos. Portanto, amem-se em vez de se odiarem, não? E passamos agora aos favoritos do Insta, que pela terceira semana consecutiva a favorita do Insta continua a ser a Zena, com 90% de aprovação, portanto as pessoas gostam bastante da Zena, eu também gosto muito da Zena. E a pessoa, pelo menos esta semana, que foi a menos gostada, foi a Joana, com 57%. Ai, que tristeza. Outro assunto que eu vos quero falar é da Joana e do drama que ela fez, ou da forma ofendida que se sentiu quando recebeu a carta. Porque houve lá uma missão, assim, durante a semana, em que eles tiveram de trocar cartas uns com os outros. Então, pronto, ela recebeu uma carta, sentiu-se muito ofendida. Porquê? Porque está farta de ler sempre o mesmo. Pois, então se ela está farta de ler sempre o mesmo sobre o comportamento dela, tem duas opções. A primeira é mudar o comportamento snob e mesquinho que ela tem lá dentro. A segunda opção é, e utilizando uma frase que foi muito famosa na edição anterior e da qual ela se usurpou nesta edição, é aceita que dói menos. Simples. E o último tema deste BB Observação, antes de revelar os meus favoritos, obviamente, é sobre... Eles tinham aquela missão da águazinha, né? Que primeiro essa missão foi bem sucedida, portanto eles tiveram os bebês todos para a comida, para gastar onde quiseram, 600 e tal bebês, portanto foi muito bebê. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Enquanto eles estavam naquelas provazinhas, estava a Karina, o Rui Pedro, mais alguém que eu não me lembro, e sentada estava a Jéssica Antunes. Então, na festa do dia anterior, a Jéssica Fernandes, a filha da Sandra, vai-se lá saber porque tentou beijar a Karina na boca. E a Karina disse que não, e depois estava a explicar ao Rui Pedro e às outras que não o faria porque achava que aquilo era uma traição. Que beijar alguém quando está comprometido é uma traição. E aqui eu tenho que concordar completamente com a Karina. O Rui Pedro não. O Rui Pedro disse: mas era uma brincadeira, não é o mesmo registro. Ok, que a Karina também podia estar ali a exagerar assim um bocadinho. Mas é assim, bem, se uma pessoa é comprometida e vai beijar outra na boca, na minha opinião também é traição. E a Karina tem toda a razão. Talvez tenha dado demasiada importância ao assunto, talvez. Mas ela tem razão. Beijar outra pessoa enquanto se é comprometido é traição. Não me venham cá. Ai, é brincadeira. A brincar. E para finalizar esta terceira semana de BB, vou dizer o meu top 5, que já tenho aqui, obviamente. Então, em quinto lugar encontra-se a Andreia, em quarto a Sofia, em terceiro a Zena, em segundo o Carlos e em primeiro o Renato. E são as únicas pessoas assim que eu acho minimamente interessantes na casa, porque de resto... Pronto. Claro que isto vai mudando assim, talvez um pouco e tal. Mas basicamente este é o meu top 5 atual. Digam-me o vosso, escrevam nos comentários que eu vou gostar muito de ler e saber. Espero que tenham gostado. Durante a semana há outros vídeos. Ao sábado regressa o próximo BB Observação. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!